Manual do Mundo Moderno, com Lia Bock. Tudo bem, Lia? Bom dia. Olá, bom dia, boa semana. Eu tenho certeza, para nós todos, eu tenho certeza, Lia, que você vai trazer o tema que foi o mais comentado dos últimos dias, que envolve questões correlacionadas aí ao assédio, né? E como se pode no ambiente de trabalho, e em qualquer lugar também, né? Se manter relações, sejam relações saudáveis, e não como se fala por aí, de maneira até que me parece muito apropriada, relações tóxicas, né? Que entristecem as pessoas, totalmente inadequadas e muitas delas criminosas. Que informações você quer trazer para a gente refletir hoje? Exatamente. A reportagem investigativa que saiu na Piauí sobre o assédio sexual, que envolve o Márcio Smelling e a Dani Calabresa, foi realmente o assunto aí do final de semana, principalmente depois que ele deu uma entrevista, uma longa entrevista para o UOL, se defendendo, né? Para vocês terem ideia, Dani Calabresa foi o assunto mais buscado no Google Brasil no final de semana. Bom, eu quero começar falando que o modelo de reportagem que foi usado pelo jornalista João Batista Júnior, ele segue o modelo americano que foi usado no caso Harvey Weinstein, que inclusive acabou rendendo 2 livros, né? É um jornalismo investigativo, focado no assédio e que tenta fazer uma reconstituição e checagem dos fatos, ou seja, nos livros que saíram do Weinstein, isso inclusive é explicado, né? Cada informação que é dita por qualquer uma das pessoas precisa ser confirmada por alguma outra pessoa que não esteja em contato direto, ou por uma mensagem, ou por alguma outra fonte. Foi isso que ele fez, né? Uma reconstituição ali do caso, e por isso ficou tão vívido e chamou tanta atenção. Uma coisa que eu acho importante, que a gente viu na reportagem, é que se a empresa, a Globo, tivesse agido de uma outra maneira, tido uma postura mais proativa e mais transparente com relação a esse caso, talvez a gente estaria vendo outro cenário hoje. Esse escrutínio que está sendo feito, tanto na história, quanto nas palavras da Dani, quanto na reação do Márcio, isso é fruto de uma forma equivocada de lidar com o caso quando ele surgiu. Vamos lembrar que o Márcio, ele foi desligado da empresa em agosto, já sob investigação, já, né, em cima dessa história toda, mas na carta, na nota em que ele é demitido, ele foi elogiado e estava dito claramente que ele estava sendo desligado por motivos pessoais. Isso enfureceu os envolvidos no caso, muito compreensivelmente, né? Porque as pessoas lutaram demais para que isso acontecesse e acontece, mas aí se usa uma desculpa ali, uma outra desculpa, talvez numa negociação com ele, devem ter chegado à conclusão que melhor era falar aí de outra coisa e tal, fingir que era por outro motivo. Olha, essa é uma tática que foi comum há algum tempo, mas que hoje não funciona mais, né? Porque eu costumo dizer que hoje, embaixo do tapete, tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Instagram e toda a potência e a vascularização das redes sociais, que foi exatamente o que aconteceu com esse caso. Depois que ele foi demitido por motivos pessoais, como dizia a nota, começou a aparecer um monte de outras coisas e as pessoas ficaram indignadas e queriam transparência. Então, a gente pode pensar que isso é uma lição para as empresas, principalmente grandes empresas que lidam com muitos funcionários, né? Porque você lidar de forma transparente e acreditar nas vítimas é o mínimo, né, que você pode fazer, mas lidar de forma transparente, assumir os erros, colocar as coisas de forma clara quando o problema acontece, evita que o problema se torne o dobro do tamanho, aquela bola de neve tradicional ali na frente, né? A sociedade hoje não tolera mais alguns comportamentos. E um desses comportamentos é esse jogar para debaixo do tapete ou usar desculpas que não são reais, né, para botar em prática as ações que são bacanas, né? Isso não é mais aceito.
E é uma coisa positiva. Você sabe que eu te ouvindo aqui, eu estava pensando assim, que tem sim esse alerta para as empresas, né, de todos os setores. Nós estamos falando aqui de uma grande empresa de comunicação, mas de todos os setores. É um alerta para empresas que têm poucos ou muitos funcionários, né, para qualquer setor da economia. Agora, foi um bom exemplo também para o jornalismo em si, né? Essa coisa da responsabilidade que você chama a atenção aqui, vale tanto para a apuração dos fatos, porque afinal de contas é a exposição de pessoas ali, a exposição inclusive de fatos privados, né, da vida das pessoas, é a exposição da empresa, mas é a exposição das personagens, vamos dizer assim, envolvidas no caso. Então, tudo demanda responsabilidade, né? A responsabilidade na denúncia, a responsabilidade na resposta, a responsabilidade no acolhimento e a responsabilidade na apuração. Exatamente. E os tempos mudaram tanto, Thaís, que assim, a gente pode pegar a história do Harvey Weinstein, que muita gente tem comparado com a história do Marcus Mehling, mas claro, o Harvey Weinstein tem uma história muito mais longa e ele chegou muito mais longe, né, muito mais grave, até porque ele não foi parado antes, né. Mas nas primeiras denúncias contra o Harvey, ele pagou uma indenização para as vítimas, né, e fez um acordo para que elas não falassem sobre o assunto. Eram outros tempos, né? E essas vítimas, então, receberam esse dinheiro, duas delas mudaram de cidade, mudaram de profissão e não podiam mais falar sobre o assunto. Inclusive, quando o caso ressurgiu muitos anos depois, essas vítimas não podiam falar porque elas corriam o risco de ter que pagar uma indenização para eles. Elas tiveram que entrar na justiça para quebrar esse acordo, para poder falar sobre o caso, né? Olha como a coisa funcionava, né? Hoje, isso é impensável. O mundo muda e não cabe mais isso. As vítimas, elas nem querem indenização, elas querem justiça, elas querem um mundo melhor, elas querem igualdade de gênero, elas querem ser respeitadas, né? A luta é muito maior e está muito mais clara na cabeça das mulheres. E isso as empresas têm que ter em mente, né? As mulheres não querem só que o cara seja escanteado, tirado de lá. Elas querem ser acreditadas, elas querem falar, olha, ela denunciou e é verdade, e nós estamos desligando esse cara, né? Em outros tempos, pode ser que esse desligamento dele com outra desculpa, fosse super comemorado, porque já foi desligado, já foi uma vitória. Mas hoje não basta. E isso que eu acho importante a gente ter em mente, né? Hoje, a clareza e a transparência nesses processos de assédio, elas estão sendo desejadas, né? Elas estão sendo exigidas. E é isso que as empresas precisam ter muito claro, né? E não só para assédio sexual, como também para assédio moral, como também para outras questões. A gente, por exemplo, em corrupção, a gente já fala um pouco sobre isso, né? A gente já fala sobre transparência, que a transparência evita a corrupção e que pede a justiça. É a mesma coisa, né? Eu acho que a linha é parecida. Agora, Lia, você sabe que você trouxe um assunto tão palpitante, é igual um que eu comentei agora há pouco no Liberdade de Opinião, que é envolvendo sobre a atuação da polícia, que é daqueles assuntos que a gente tem que ter muito tempo, bastante tempo, porque para se ver tantos detalhes. Claro, os tempos mudaram, mas os incômodos e os crimes e os absurdos, eles sempre existiram nessa relação de poder, né? Quantos e quantos casos, certamente, se conversarmos com... Os meus pais já são falecidos, mas quem tem os pais vivos, certamente haverá de contar algum caso ocorrido há 30, 40 anos, absurdo desta ordem, né? Um chefe que abusa ou que promove alguém, se de alguma forma aquela pessoa fizer o que ele desejar que ela faça, ou tem uma postura, uma posição e coisas dessa ordem. A outra também, com relação às empresas, é que muitas vezes a gente olha o caso ocorrido já pelo retrovisor, né? E quando ele começa a acontecer, é preciso investigar, preciso levantar, porque também pode acontecer outras coisas que acabam interferindo. O fato concreto, você acha que pensou aí, as mulheres merecerem e terem e serem ouvidas e serem levadas em consideração. Um caso só já basta, né? Não cabe você dizer, mas só você? Não importa. Um caso só não pode. Absurdos de toda ordem, eles precisam ser percebidos pelas empresas. Eu noto que grandes empresas estão buscando o tal do compliance, né? Um departamento que você possa ligar, falar, levar uma prova, conversar. E é importante que essas empresas não façam destes órgãos o que muitas fizeram. Compliance é um código de conduta, né? Isso, é verdade. Bem lembrado, um código de conduta. Porque que não faça um pouco como se despreza o RH em alguns lugares, né? Os recursos humanos. É preciso, de fato, que tenha uma independência
audiência, quase uma ouvidoria mesmo, e que seja para mudar e para melhor, para ter uma relação equilibrada e justa. Quem sabe nós estamos no início dessa nova relação, não é? E aí é que entra o papel da imprensa, porque o que fez a gente ver o absurdo todo da história foi a reportagem, que trouxe detalhes de como a história foi lidada dentro da empresa, né, do que aconteceu com as denúncias, de quanto essas vítimas tiveram que correr atrás de homens que assinassem o documento, e entrevista aqui, entrevista ali, entrevista de 1 hora, de 3 horas, de 5 horas, e promessa, e nada acontece. Assim, o calvário que elas tiveram que percorrer, mesmo a empresa tendo um departamento de compliance estruturado, para que isso fosse escutado. E no fim das contas, elas se sentiram decepcionadas, né? Porque o sujeito foi demitido, mas foi demitido ali por outros motivos, né, diria. E isso causou uma decepção, e assim, essa que é a lição, assim, o departamento fez o trabalho dele e talvez estava tudo correto, agora errou na porta de saída, né? Porque devia ter assumido, olha, tivemos uma questão, vamos mudar aqui, vamos ter uma política clara. E as empresas têm medo, eu não julgo não, as empresas têm medo. Agora, enfrentar o medo com névoa não funciona, né? É muito melhor enfrentar com clareza. Não é só medo, e coragem. Olívia, não é só medo, tem que reunir todos os dados, né? Muito, muito delicado isso. Muito delicado. Enquanto está acontecendo, ou acabou de acontecer, né? 1 ano, 2 anos depois, claro, você pode aferir a melhor maneira. Às vezes uma frase, eu posso te ofender, às vezes, Lia, assim, não é bem ofender a palavra certa, não, espero nunca isso acontecer, mas eu posso falar algo aqui, você diz, que absurdo que o Sidney diz, caramba, não entendo como é que ele pode ter dito aquilo. E realmente uma colocação equivocada. Aí não, estamos falando de ato e ações, evidentemente, e não só de palavras, né? Exatamente. Mas que fique como lição para todos nós, né? Eu acho que isso é importante. Aprendizados. Lia Bock volta amanhã com o Manual do Mundo Moderno. Beijo, querida. Até amanhã. Boa semana. Até amanhã.